Cara, sem credenciais, as credenciais vêm à medida da palestra, só basta dizer que eu sou a prata da casa, eu trabalho na ASA aqui faz 5 anos. Meu PM lá me deu vontade de apresentar outra coisa e parar com essa apresentação aqui, mas meu chefe mandou apresentar o Edge Scaling, então eu vou apresentar o Edge Scaling. Porque essa estrutura que você falou, we have a cluster with that sharding thing and so on and so forth that we build that we have about 2.5 TPS per second in here. It's pretty nice, but another time. Ok, so a gente fala um pouquinho de Edge, a gente fala um pouquinho de replicação de dados, o que tem de tradicional hoje, qual é a loucura que a gente está tentando construir para o nosso problema, tá? Só para eu pegar um pouquinho de conhecimento, pessoas engenheiros de software, DBAs, pessoas de produto, SREs, esqueci de alguém? Data Engineer, Data Science? Não? Tá, beleza. Platform Engineer. Beleza. Eu me considero um e deixei de fora. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do problema que a gente tem na casa, tá? Quando a gente fala de, sei lá, entrega de conteúdo, de SaaS, de processamento, até de banco de dados. Oi. Não está aparecendo no telão? Tá, depois eu mostro mais de perto. Não apareceu? Não está aparecendo nada. Ah, ficou muito escuro. Na internet está aparecendo? Tá, beleza. Ok, aqui na minha tela está aparecendo também. Enfim, imagine um mapa mundi aí. Quando a gente fala de cloud, que não é o nosso negócio na Asa, o que a gente tem, tá? A gente tem coisas centralizadas. Aqui é os Estados Unidos, eu tenho um data center, aqui é São Paulo, eu tenho outro, aqui é América do Sul, eu tenho outro, aqui é Europa, eu tenho outro, a Rússia, azar da Rússia, e aqui eu tenho Oceania. Tá? Isso aqui, quando a gente fala em cloud, mais ou menos é o que a gente tem, tá? Pontinhos espalhados aqui pelo mundo. Quando a gente fala de Edge, e aí qual é que é o nosso principal problema que a gente tenta resolver com Edge? Latência. Né? Latência é o que a gente tenta matar o tempo todo com Edge. Tá? A gente vai chegar em algum ponto da talk aqui em que eu vou dizer para vocês assim, mas uma requisição daqui até um data center da Cloudflare ou da Blast, seja lá quem for, demora só 30 milissegundos. É tempo para um cacete. 30 milissegundos é demais. Eu quero zero. Eu quero 0 ponto alguma coisa. Eu quero mili, eu quero pico, eu quero zero. Tá? Qual é o nosso problema então? Hoje, a gente tem uma rede da seguinte forma. Aqui é os Estados Unidos, né? A AWS tem lá centralizado no meio e tem também cá no, se eu não me engano, aqui em Miami e numa pontinha de cá. Tá? A Asian tem isso aqui. A gente tem isso aqui nos Estados Unidos, tá? Isso são data centers com múltiplos servidores, são POPs, tá? A gente desce na América Central, a gente desce na América do Sul, São Paulo tem uns 80, 100 servidores, no litoral tem coisa pra cacete também, enfim. A nossa rede de Edge, imagine um cloud super distribuído, tá? Aqui da Europa tem coisa pra cacete também, e por aí vai. Tá? Oceania também. A Rússia deixa a Rússia quieta lá. Então, isso aqui é a nossa infraestrutura hoje. Quando a gente lança um serviço de Edge, a gente quer colocar ele em todos esses pontos aí do mundo, tá? Exatamente igual, exatamente distribuído, o mais real-time possível, para que as requisições que batam nessas pontas aí, imagine um usuáriozinho fazendo requisições em algum lugar do mundo, tá? Elas tenham tudo disponível naquele ponto e que não seja preciso aquela requisição sair daquele ponto, ir para um data center de cloud, fazer alguma coisa, um processamento, ou obter um dado e retornar. Esse é o problema que a gente tem na Edge hoje. Tá? A gente tem que fazer tudo naquele local e sair o mínimo possível para um lugar centralizado. No máximo dos máximos, regional. No máximo regional. Se eu estou aqui no cantinho inferior aqui da África do Sul, eu tenho que sair para alguma coisa naquela região e voltar. E aí tem alguns serviços ali, parceiros ou enfim, que acabam ficando mais próximos e a gente consegue utilizar. Mas eu não posso, por exemplo, utilizar um banco de dados central na AWS lá em Miami e eu quero que aqui da África eu venha para cá e faça uma requisição, uma escrita lá em Miami e de lá de Miami volte para cá. Tá? Não dá. Tá? Alguém vai argumentar, poxa, mas é só 30 milissegundos ou 50 milissegundos.
Foi? Nice! Obrigado. É tempo demais, tá? Eu não posso pagar por esse tempo. Eu preciso que isso fique no local, eu preciso que isso seja o mais rápido possível. Então, essa é uma das diferenças que está aqui em cima, entre Cloud e Edge, então, tá? Cloud distribuído, mas meio centralizado, Edge o mais capilar e granular possível distribuído pelo mundo. E eu tenho que manter as aquisições naquele ponto, eu não posso sair muito para fora. Quando a gente fala de replicação de dados, a gente acabou de falar de Postgres aqui, de replicação, de sharding, etc. Eu não vou bater no martelo de pessoas que provavelmente já conhecem como é que o Postgres replica dados e tudo mais. Mas vocês provavelmente já têm softwares ou trabalharam no passado com replicação de Postgres entre Miami e leste dos Estados Unidos, ou Europa e Estados Unidos, e ok, a gente aceita uma latência. Eu tenho a minha aplicação em algum lugar no Kubernetes, eu tenho meu banco de dados no outro, eu tenho replicação e às vezes eu tenho aquela réplica somente leitura e a outra escrita, eu aceito aquela latência. Vai lá, para um e-commerce, para o meu blog, para algumas coisas mais simples, beleza. Quando eu falo de Edge, eu estou falando de e-commerce, mas num outro nível. Magalu é nosso cliente. Magalu, se a Magalu fica fora 30 segundos numa noite de Black Friday, ela perdeu milhões de reais. Ela não pode ficar. 30 segundos de aquisição, não sei. Se transformar isso em milissegundos de request de um carrinho de compra, não digo nem que ficar fora, mas se ela tem que se aumentar de 100 para 300 milissegundos, eles perdem meio milhão? É muito dinheiro. Não dá. Tem que ser zero. Tem que ser 0 milissegundos. Tem que ser o mínimo possível. Então, quando a gente fala de replicar dados, quando eu tenho que replicar entre 2 data centers cloud, ok, a gente aceita aquilo. Agora, quando eu tenho que replicar nessa capilaridade aqui, quando eu tenho que replicar não para 2 data centers, eu tenho, sei lá, 100 POPs, mais ou menos, espalhados pelo mundo. É um problema de arquitetura gigantesco. E não há ferramenta de banco de dados que de fato é Edge hoje. A gente tem pesquisa e desenvolvimento em casa e não tem. A gente está tentando inventar. Eu não preciso falar dos tradicionais, eu não vou falar disso aqui. Mas aí vamos direto para o banco de dados para não tomar muito tempo de todo mundo, que a gente já passou bastante. Aí a gente entra nesse ponto aqui. Eu brinco com o pessoal do time de data ali que database nos últimos 10 anos está quase que nem JavaScript, né? A cada semana é um framework novo, database nos últimos 10 anos, a cada mês aparece um database novo. Não vou citar nomes que eu posso pegar o queridinho de alguém, mas nos últimos 10 anos a galera gostou muito de fazer casca em cima de bancos antigos e lançar como se fosse um novo produto. Tem a full no mercado. O nosso não é diferente. Tá? Eu posso falar o nome do parceiro ou não posso? Não? Deixa quieto. Vamos falar de como é que a gente está tentando resolver o problema, tá? E aí, eu não fiz a apresentação também. Eu queria usar a apresentação não só para... eu não quero fazer merchandising, que a gente estava inventando aqui. Uma das minhas intenções é usar vocês como uma pataquada de patos, né? Os patinhos de borracha, porque a arquitetura está em construção. Então, se aparecerem ideias, cara, levantem a mão, critiquem à vontade. E a outra é, de fato, mostrar que a gente está construindo tecnologia na Asa. A gente não está construindo software, a gente está construindo tecnologia, a gente está inventando. Tá, vamos lá. Cadê o meu outro mapa mundi? Eu não tenho outro? Tá, eu vou pegar esse aqui mesmo. Eu vou desenhar assim mesmo, não vou desenhar em cima do mapa mundi. O que a gente está tentando fazer? Que tamanho que está isso aqui? Beleza. O Edge SQL, então, por óbvio, eu tenho que ter um banco central. Né? Em algum momento ele vai ter um banco centralizado. Tá? Vamos chamar de master, ou de primário. Vamos chamar de P. E por óbvio, vou ter espalhados pelo globo várias réplicas. Né? Só que isso aqui é réplica. Né? Réplica, réplica, réplica. Aqui a gente está falando em 3, tá? Multiplica isso aqui por 100. São mínimo 300 réplicas. E é óbvio que eu tenho que ter escrita e leitura nas duas pontas, eu tenho que ter a replicação com latência mínima, eu tenho que pensar em, ainda não em sharding, mas num momento futuro sim, eu tenho que pensar em talvez primários regionais e fazer tiers, né? Um primário global, os regionais e aí os distribuídos e por aí vai. Só que arquiteturas de replicação de bancos de dados tradicionais, pega lá o Stream Replication do Postgres, que seja, não nos atendem. Porque, na Edge tem um outro problema. Eu tenho que ter uma arquitetura mínima lá. Se vocês me disserem assim, roda um daemon client lá na Edge. Não. Eu não quero uma daemon, não posso. Eu não tenho hardware para isso. Não dá para rodar uma daemon. Não tem espaço. Eu preciso de 6 GB de memória.
Não tem, eu te dou 2. Como que a gente resolve? E aí começa a vir de novo os problemas da edge, né? A gente tem que usar a arquitetura mínima o mais rápido possível. Vamos falar de como é que a gente está resolvendo. Um primário, tá? Esse primário, normal, ele está em algum lugar aí, num cloud, ou ele está num data center específico em que a gente construiu um cluster nosso, seja Kubernetes, seja Bare Metal, por aí vai. Múltiplas réplicas. A situação simples, é claro, a gente tem que fazer para cá. E a gente tem que fazer isso aqui também. Tá? Aonde aqui eu tenho leitura escrita. E aqui eu também tenho leitura escrita. Então, e aí vocês podem pensar, pô, mas a gente precisa então do master aqui, né? Entre um e outro. Não. Não dá para ter master. Tá? Quando a gente escreve alguma coisa na Edge, hoje a nossa arquitetura ela precisa comunicar com o master para a escrita e ele precisa replicar de volta. E aí vocês vão me dizer, poxa, mas a gente adicionou latência. Né? Tu escreveu o local, tu mandou o dado para o teu master compilou aquilo num wall, pegou o wall e mandou de volta para o teu servidor. Tempo, tudo que é isso. Tá? De fato é tempo. Só que esse cara aqui é a nossa especialidade. Tá? Isso aqui é a prata da casa. No que nós somos especialistas em relação à Edge, tá? Nós somos especialistas em distribuir conteúdo, seja ele o que for, de arquivo, de dados com hash consistente, fazer um ring entre as edges e fazer lá um protocolo de gossip, seja o que for. Essa é a nossa especialidade. Então, esse cara aqui, ele é muito bom. Então, esse tempo daqui para cá, ele é o menor possível. Tá? Eu vou dizer que ele está na casa dos milissegundos hoje, tá? Eu não sei exatamente qual é o tempo de cabeça, mas vou dizer que ele está assim, que ele está em milissegundos. Aqui eu também tenho isso. A gente vai entrar em etapa, sei lá, MVP 1, 2, 3, 4. O projeto está rodando desde dezembro? Por aí? Tá. A gente pretende lançar MVP 1 agora em fevereiro, provavelmente MVP 2, março, abril, por ali. E o MVP 1 ele está assim. Tá. Eu só leio, aqui eu leio e escrevo. Por quê? Porque eu tenho que validar esse modelo aqui, né? Eu tenho que validar que... Eu posso apagar essa seta aqui? Posso. Esse aqui é MVP1. Eu tenho que validar que esse modelo aqui com o Orchestrator, ele vai ser bom o suficiente, tá? E isso é o que a gente está lançando agora nesse mês. A gente lê na Edge e a gente permite o usuário fazer escrita e leitura lá no seu master e fazer a replicação. Parece bastante simples. É, de fato, uma arquitetura bastante simples. Aqui, o que a gente está replicando são walls. Tá? Foi falado antes aqui. Tá? A gente está mandando wall para frente, ou snapshots. Tá? Mas, de novo, o nosso problema é a nível capilar. São, sei lá, 300 réplicas no mundo. E tem que ser o mais rápido possível, que é o que esse cara aqui faz. Tá? E do lado de cá eu não posso ter uma daemon. Eu não tenho um cara, o Postgres, como é que ele funciona a replicação? Alguém me corrija se eu estiver errado, mas quando eu trabalhava com Postgres lá no 9.1, quem de fato solicita a replicação para o master são as réplicas. Tem uma conexão de RPC entre os dois, alguma coisa assim, e ele fica pedindo, me dá coisa, me dá a réplica, me dá mais dados, me dá mais dados. Tá? Eu não posso ter esse daemon aqui. Então, esse cara aqui tem que ser completamente stateless. Lá na Edge a gente tem, por exemplo, um runtime de aplicações que a gente disponibiliza, que é o Cells, onde nossos clientes colocam aplicações JavaScript para rodar em cima. Né? E é um runtime, de novo, isolado, através de isolates, com V8, DENU, etc. E essas aplicações lá, elas têm acesso a esse banco de dados, é claro, para que essa aplicação possa acessar no local com zero latência. É zero, é file system, sistema de arquivos direto. Então lá, como acessa com zero, tem que estar o tempo todo atualizado e não posso ter uma daemon, então lá é stateless. Essa mesma aplicação, quando os dados chegam lá, os walls chegam lá, ela é responsável por administrar o que precisa fazer com o dado. Né? Quando a gente pede uma réplica, o que tu faz? Tu recebe um wall, tu tem que tratar aquele wall, tu tem que adicionar, apendar, a grosso modo, nos teus dados atuais, tu tem que deduplicar se for necessário, tu tem que garantir uma ordem de chegada. Tudo isso é feito aqui na Edge. Para quê? De novo, para ser o menor possível, para ser stateless, sem daemon, para ser de latência baixa e por aí vai. O que a gente fez até agora? Tá? Já tem uma versão interna funcionando, em que
Esse master aqui, ele é autoprovisionado, então isso aqui ele é multi-tenant, né? Onde cada tenant, então cada cliente tem o seu primário. Cada um do seu primário tem as suas réplicas em todas as edges. Não é uma coisa como, vai para lá, carrega num cache e naquela região está disponível. Não, vai imediatamente para todas as edges. Independente do cara ter solicitado aquilo ou não. É a mesma coisa que as nossas edge functions, por exemplo. Imediatamente está tudo disponível, não tem cold start, não tem nada disso. Está imediatamente disponível na borda. E a gente permitiu, então, a leitura já nas edges. Tá. Opa, isso aqui não deu certo. Aqui. Isso, então, é o que a gente fez hoje. Cada cliente, com o seu master, múltiplas réplicas, mais de 300 espalhadas pelo mundo, com a menor latência possível, e quando o dado chega lá, ele faz o seu merge. Durante o merge, tem um período de lock, o dado fica locado quando está acontecendo o merge, mas são, de novo, milissegundos de locado. E a partir dali o dado está disponível na Edge, então. Isso MVP 1, isso é o que a gente está fazendo. Segundo passo, que a gente não fez ainda, e a gente tem que validar se esse modelo aqui, de fato, ele já parou de pé, porque tem outras alternativas, né? A primeira alternativa é, a gente está deixando o nosso orquestrador ser avisado pelo master, aqui, pelos primários dos usuários, que, olha, eu tenho um dado novo, e eu tenho que orquestrar para as edges. A gente já faz isso, de novo, é a prata da casa, muito bem hoje com Edge Functions, com configurações de Nginx, de cache, de IMS, e por aí vai. Então a gente deixa esse cara aqui orquestrar as edges. Tá? Se, e a estimativa é de que não, mas se isso aqui não for bom o suficiente, a gente tem uma próxima ideia, que é, apesar de não permitir uma daemon aqui na ponta, a gente fazer essa conexão do cliente e ficar pedindo as réplicas para o master através de uma conexão de RPC, mais parecido com o que o Postgres faz. Porém, é o plano B. Eu não gosto de plano B, eu prefiro fazer o A funcionar, mas é um dos planos. A próxima etapa é permitir escrita. Isso é o que a gente está começando a estudar. Essa primeira parte aqui está sendo lançada, tá? Já está assim. Então já existe um banco de dados que é de fato Edge SQL, é banco de dados distribuído para Edge. Quando tu consulta, ele está imediatamente disponível lá na borda. Por enquanto não escreve. O que está em pesquisa e desenvolvimento é a escrita. Tá? E a escrita a gente tem problemas para resolver. Não vai dar tempo de a gente conversar tudo aqui, mas a gente tem problemas para resolver. Porque a escrita ela tem que ser feita aqui. Né? Porém, como é que eu faço isso aqui ficar imediatamente disponível no local? O certo seria... certo, não tem certo, mas eu deveria escrever aqui na réplica e também mandar para o meu master. Mas aí como é que eu mato a possibilidade de conflito aqui? Não sei, meus hash quebraram, minha ordem quebrou, deu ruim. Como é que eu garanto que eu vou escrever aqui, a priori eu mantive a consistência, então mandando também para o master. Tem isso do master fazer a orquestração de volta, ele vai ter que na chegada de volta vai ter que rever o que eu escrevi aqui para colocar as coisas em ordem. E, de novo, isso tem que estar alinhado globalmente. Tem que estar, o globo tem que estar igual, tem que estar consistente. Aí aqui a gente vai falar de uma série de coisas que tem gente estudando. Uma delas, por exemplo, é CRDT. Tá. Provavelmente vocês já ouviram falar CRDT para compartilhamento de documentos online, etc. Tem algoritmos tipos LY7 ou XS, alguma coisa, enfim. É uma das coisas a ser estudadas aqui. Tá. Isso é etapa 2. Etapa 3, muito provavelmente, é a gente transformar isso aqui em tiers. E a gente está falando, sei lá, agora 6 meses para frente, tá? Onde eu vou ter outra camada aqui. Onde eu vou ter, digamos que isso aqui seja regional, né? Eu tenho primários regionais, eu tenho réplicas mais granulares ainda, e aí aqui eu tenho mais um nível global, então. Tá? Em que eu teria que fazer toda essa volta dos primários para a parte global. Imagina que tem os 3 carinhas aqui. Tá. Porém, cada passo como sempre, são MVPs, né? É de acordo com a necessidade. Essa primeira etapa de leitura aqui na Edge, a gente já matou algumas delas. Pega, por exemplo, a gente tem um... Como é que é o nome do negócio aquele do rate limit? Que a gente fazia com o fauna antes. É o penalty. Isso. Tem um negócio de rate limit com penalty que a gente faz na Edge, tá? É um produto nosso.
em que nós já começamos a usar o Edge SQL para fazer esse penalty lá na frente, aonde o penalty tu está excedendo a quantidade de conexões que eu te permito ter na borda, multi-tenant. Só que eu preciso, de novo, isso a nível global. Eu preciso saber na borda, mas o cara limitou São Paulo, tudo bem, ele está me atacando lá na China, eu vou limitar ele global. Dá para escolher global ou regional, né? A gente começou já a fazer experiências já com o Edge SQL para fazer isso, para fazer esse recebimento local, criar a nossa regra de rate limit e começar a distribuir isso global. Ainda é uma experiência, não está no mercado ainda, e é para esse teste do write aqui. Enfim, isso é o que a gente está tentando construir com o Edge SQL, então, mais uma vez. Um banco de dados que é de fato para Edge, que é de fato micro, granular, que não pode ter daemons espalhadas pelo mundo, que tem que ser o menor possível, que tem que estar altamente disponível. Tá? Para não tomar muito mais tempo de vocês, caras, eu acho que é isso. Esqueci de alguma coisa? Sim, o QR Code, tá. De infra? Não? Beleza. Caras, o que a gente está querendo construir é isso, tá? Lá no início tem lá, poxa, mais um banco de dados? Sim. Eu não sei se alguém aqui vai conhecer, mas a gente tem procurado por soluções assim, e a próxima, depois do Edge SQL, é construir um banco de dados KV no mesmo formato, de novo altamente distribuído e tudo mais, a gente não encontra. Né? E a gente já testou coisas de mercado e não deram certo. Né? Esse cluster que a gente estava falando, que tem lá os 2,5 milhões de transações por segundo que a gente faz hoje, a gente tentou usar essa ferramenta no passado para fazer a distribuição. Não dá. Por mais que a replicação seja ótima, para a Edge ela não funciona. Os dados não chegam lá em 1 milissegundo, que é o que a gente precisa. Tá? Anyway, uma coisa eu posso dizer, eu não preciso dizer o nome da empresa que está por trás da gente também. Esse cara aqui, ele é construído em cima de uma engine muito parecida com o SQLite. A gente tem absolutamente tudo que a gente precisa para a Edge funcionar em cima de uma engine muito próxima do SQLite, que vocês bem sabem que é mínima. E ela é com base em arquivo. Não tem uma engine. Tudo. É um libsql. Exato, é um libsql. É um fork. É isso aí. É isso que a gente está utilizando. E o SQLite sabe que é baseado no Postgres. Sai da IBM lá. Uhum. Eu acho que é desde aquele artigo que eles fizeram de como construir o SQLite, acho que foi em C, tipo, lá de 2017, desde aquele artigo começou a aparecer banco de dados a reviria, assim, espalhou. A gente não está diferente, está fazendo um também. Ok, tá. Como é que... Manda. Já pode perguntar? Pode. Como é que tu transporta os dados ali? A escrita é o teu regional. Esse aqui, sim. Não é Edge, né? Não é a borda. Não, esse aqui ele está centralizado. Tá, esse está centralizado. Como é que tu transporta os dados? O... Não é um arquivo, tu transporta o arquivo inteiro, transporta parte? São walls, é snapshot. Eu tenho o orchestrator que faz isso. Deixa eu desenhar o container que a gente tem. A gente tem um containerzinho do master lá, né, que tem a engine, né, que é o libsql, então. Esse cara escreve walls. Isso aqui é decisão, mas que seja. Esse wall, ele tem, óbvio, aquele wall gigante total dele, porém a gente também escreve snapshots, que são as diferenças. Né? E essas diferenças têm lá um hash, uma sequência e por aí vai. Tá? Só que elas são escritas o tempo todo. Né? Tem um monte lá do tempo todo escrevendo snapshot, a cada interação que eu faço com a engine. Não é 1 para 1, não é a cada segundo que eu faço isso ou a cada transação. Não tem transação ali, mas tudo bem. Porque aqui tem alguns parâmetros, tem alguma inteligência ali. Se eu tiver que mandar exatamente a cada transação que eu mandar para o banco para a Edge, eu posso saturar. Eu tenho que ter um rate limit, coisa, tem MVP1, é laboratório, é POC, não tem rate limit nenhum ali, eu posso estourar, tá? Por enquanto. Tá? Então aqui tem algumas coisas. Hoje ele está, acho que a cada alguma coisa milissegundos, ele faz os snapshots das últimas operações que aconteceram. Ele vai colocar dentro desse grande container que a gente tem aqui, então. Vamos fazer isso aqui um container, que é um master. E aqui dentro a gente tem um carinha chamado Wall Dispatcher. Tá. Esse Wall Dispatcher aqui. Chama de Wall D. Esse Wall Dispatcher é o cara que conversa com a nossa plataforma de orquestração, que é o orchestrator que vai mandar as coisas para a Edge. E aí o orchestrator é
é uma parafernália, porque ele tem que ser o mais rápido possível para tudo. Então, o Orchestration, por óbvio, ele trabalha com filas. Por óbvio, ele tem HA, ele tem múltiplas filas, então, porque a gente tem que manter... É um tipo de dado diferente do que a gente mantém manifesto, mas anyway, a gente tem que manter um manifesto do que está indo para as edges, constantemente. A gente tem que mandar isso o mais rápido possível. A gente tem que enfileirar isso, porque a gente tem que distribuir igualmente para pelo menos, sei lá, 300 servidores ao mesmo tempo. Lá na Edge tem um agente que fica sempre perguntando para o Orchestrator Agent, que fica perguntando para essa fila o que ela tem que puxar, né, o tempo inteiro. Então isso é a parte mais, o pipeline de dados mais rápido que a gente tem, né, é para isso. Mas isso é assim que funciona. A engine descreve múltiplos snapshots que são sequenciais. À medida que esses snapshots vão saindo para o wall, para a nossa plataforma de orquestração, que está aqui, à medida que esses wall dispatcher vai pegando eles aqui e vai transportando eles para cá, para o orchestrator, então, eles vão sendo mergeados, eles vão sendo colocados no wall principal, eles vão sendo trazidos para cá. Esse wall principal, ele é constantemente feito backup para um S3. Na verdade é Backblaze, é B2. Vem para cá. Então aqui a gente tem backups constantes. Para o caso, é claro, de algum problema de incidente lá na Edge, a Edge saiu do ar ou, não sei, pegou fogo no data center, a gente tem os backups então, constantes, do total para serem recuperados lá quando precisa, ela volta. Esse processo é tudo automatizado, a Edge voltou, ela sabe o manifesto, pega os backups, levanta tudo de novo, tudo sozinho. Enfim, esses walls vão sendo mergeados para cá, né? À medida que eles são transportados para a Edge. Se acontece, tem algumas proteções aqui, se esses snapshots que estão sendo criados aqui, eles falham ao ir para a plataforma de orquestração, não acontece o merge, a gente não pode perder o estado daquele pedaço, né? Então a gente precisa mandar as coisas em pedacinhos, o log, white ahead log em pedacinhos para frente, a gente não pode pegar, porque falhou aqui, agora eu quero pegar todo esse bloco e mandar para frente, eu não posso pagar por isso, eu tenho que pagar por isso só quando eu tenho de fato um incidente, e aí eu pego o total. Então tem uma inteligência aqui também, é muito difícil a comunicação desse cara falhar para esse, eles estão no mesmo data center, se não me engano, mas ok, está lá construído, já está vendo a parte. E esse cara aqui é o cara que distribui, que é essa flechinha aqui. E aí esse cara bota então lá nas edges, né, nessa flechinha aqui, e a Edge toma conta de fazer a inteligência que precisa. Quando chega o snapshot lá, manda. Escrito em Go. Tem um pouco de cada, né? Quando esse snapshot chega lá, a gente tem o nosso runtime, que é o cells. Esse aqui é Rust. A galerinha aqui não gostava de Rust, então esse é Rust. Esse cara aqui, ele toma conta, então, de fazer os merges dos snapshots, né? Aqui eu vou ter, digamos que seja um .db lá do SQLite. Ele fica lá no sistema de arquivos. É isolado e tem um espaço para cada tenant, então, para cada client. A Edge dedica um espacinho de dados para cada um com um limite, para que isso aqui não estoure. O pessoal de SRE foi quem pediu isso para a gente não ia fazer. Então, ao chegar o snapshot lá na Edge, esse cara aqui, tem um agente que ele fica sabendo que os snapshots chegaram, que é o Orchestrator Agent, e ele faz o merge desse snapshot lá dentro do DB. E esse carinha acaba sendo mergeado aqui dentro. Só que todo esse processo, toda essa... Isso não diminui? Vai diminuir. Todo esse processo, então, desse cara gerar os walls, trazer para o orchestration, o wall dispatch mandar para cá, cair na nossa fila, vir para a Edge, chegar no runtime ele fazer merge, cara, tem que ser milissegundos. Não pode demorar mais que isso. E aí os problemas de arquitetura, que não é o foco aqui, a gente está falando de dados, aqui no meio são, entre esse cara e esses caras aqui, é gigantesco. Aqui a gente fala de um monte de coisa, a gente fala de fila de PubSub, a gente fala de Kafka, a gente fala de HA, load balancing. Quando a gente fala de Kafka, a gente fala meio que um sharding de string de dados também por causa das partitions e por aí vai. Anyway, é isso que a gente está tentando construir. Vou colocar o nosso QR Code também que o Calduro pediu. A gente tem o Discord, faz uns meses já que a gente está lá, acho que até deve estar ouvindo a galera do Discord, né? Oi, mãe. Aí o QR Code é esse aqui. E é isso aí, galerinha. Se alguém tiver mais dúvidas,
Fala.